Essa noite eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Arrumaram um púlpito do meu tamanho, irmão. Estou me sentindo grande aqui, hein? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais da sinagoga. E este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E respondeu-lhe Jesus e disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu e lhe disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. Amém? Até aí nós vamos ler a palavra, que o Espírito Santo possa falar conosco de uma maneira muito especial essa noite. Queridos, uma das coisas que mais me encanta no ministério de Jesus é a dinâmica que Jesus trabalhava com todos aqueles que ele encontrava. Nós vamos ver um Jesus trabalhando com uma multidão, vamos ver Jesus anunciando para uma grande multidão, mas vamos ver Jesus trabalhando na individualidade com as pessoas. Ele nunca tinha problema de parar tudo para encontrar com alguém. No mundo em que vivemos, que tudo que se postra é para lacrar, nós vamos ver um Jesus que não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em encontrar com o homem e dar a ele uma oportunidade de conhecer o reino. E a gente vai ver isso em diversas ações dele no seu ministério. Nós vamos ver ele atravessando cidades para encontrar com uma pessoa, como ele fez lá com a samaritana. Nós vamos ver Jesus atravessando e largando tudo para encontrar com uma mulher que estava sendo condenada, e sem preocupar com o que eles iam falar dele ou dizer dele, ele para tudo. Uma prostituta que seria apedrejada em praça pública, ele se coloca no meio e entrega uma palavra para salvar a vida de uma pessoa. Quando eu falo isso aquece meu coração e quebranta meu coração, porque eu entendo a graça se manifestando quando ele olha só para mim e me dá uma oportunidade de mudança. Então eu já tenho uma palavra para liberar para o seu coração nessa noite. Você não pode imaginar o quanto que você é importante para Jesus. Só de você existir, você já é importante para ele, porque a sua pessoa faz Jesus parar um culto como esse só para encontrar com você. A sua pessoa faz Jesus hoje construir todo um cenário de batismo para encontrar a sua vida, para te falar do reino e do amor dele na sua vida. Olha só que coisa linda. Nós vamos ver que entre os fariseus, a Bíblia diz que tinha um chamado Nicodemos. E ela vai relatar a respeito desse Nicodemos. E Jesus não está preocupando se ele era fariseu, se ele era mestre da sinagoga, e o que fariam e falariam dele, porque encontrar com eles era sempre um embate, porque os fariseus perseguiam o ministério de Jesus. Mas olha que interessante, esse texto é muito conhecido pela forma que Nicodemos vai encontrar com Jesus. E a Bíblia vai dizer que Nicodemos encontra com Jesus bem à noite. A palavra vai deixar bem clara que ele encontra escondido de todos e de tudo para encontrar com Jesus à noite.
Isso me chama a atenção para compartilhar algum pensamento com você essa noite. Às vezes temos medo de sermos encontrados com Jesus, porque encontrar com Jesus requer um posicionamento. Encontrar com Jesus é dizer para muitos que a sua vida agora não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nicodemos estava encontrando à noite por uma série de coisas, com medo daquilo que ele iria perder, com medo do que as pessoas iriam falar dele. Por ser chefe da sinagoga, por ser príncipe, por ser um homem muito respeitado e conhecido da Torá, ele estava então agora vivendo uma crise dentro dele. Qual que era a crise? Ele está perturbado com os seus sentimentos. O que é perturbado com os seus sentimentos? Ele vê os sinais que Jesus está fazendo, ele vê os milagres que Jesus está operando, ele vê as manifestações que Jesus tem realizado. Ele olha na palavra, ele vê que ele é o Messias. Ele não tem dúvida, porque os sinais contra fatos não há argumento. Tudo que Jesus faz, a forma dele agir, a forma dele amar, a forma dele proceder, a forma dele aplicar o reino, da forma que ele veio, a simplicidade, a humildade de Jesus condiz com tudo aquilo que a Bíblia dizia. Ele olha para Isaías 53 e vai dizer: a raiz de uma terra seca não tinha beleza, não tinha formosura. Quando ele olha para Cristo, ele fala: é ele. Ele nasce numa manjedoura, rejeitado por todos. Ele começa seu ministério, começa a agir. Os milagres e os sinais falam por si. Ainda que ele dizia: não conta para ninguém, uma multidão começa a falar do seu amor e a falar de quem ele é e de tudo aquilo que ele é. Então Nicodemos está numa crise. Qual é a crise? A crise que é: os fariseus pensam de uma maneira, ele não é o Messias, ele não é aquele que nos prometeu para restaurar Israel, mas os seus sinais e os seus prodígios e a forma que ele conduz a sua palavra e o seu ministério faz com que o coração de Nicodemos se acelere e diz: é ele, porque ninguém faz como ele faz. Mas posicionar requer agora uma coisa bem difícil para Nicodemos. Porque posicionar era abrir mão dos seus títulos, posicionar era abrir mão da sinagoga, era abrir mão do respeito da cidade para caminhar com Cristo. E olha só, nós vivemos hoje em uma geração que não quer se posicionar em Cristo. Ela tem vergonha de dizer que Cristo é o nosso único Salvador. Tem medo de se posicionar na faculdade, tem medo de se posicionar dentro da casa, tem medo de se posicionar no meio da sociedade, porque você pode perder alguns amigos pelo seu posicionamento. Você dizer algumas coisas pode trazer desconfortos, que às vezes você não quer esse tipo de desconforto. Mas eu vou ver uma coisa, que todos aqueles que se posicionarem em Cristo, em dizer que Cristo era o seu Salvador e que a sua vida foi transformada, a vida destes realmente viveram uma vida plena em milagres em Cristo. Estamos hoje numa igreja lotada, aonde um grupo de pessoas resolveu posicionar para que a cidade de Murié entenda que Cristo mudou a sua vida. Eles estão dando um grito aqui na cidade, dizendo: eu encontrei com Cristo e a minha vida foi transformada por Ele. É dizer: olha, ainda que traga desconforto, ainda que alguém possa dizer: ah, mas você está agora desse jeito, agora você não vive assim, você não fala mais isso. Mas eles estão dizendo: a melhor coisa que eu fiz na minha vida, de tantas escolhas que eu já vivi, de tantas situações que eu já passei, muitas eu já me arrependi, mas houve uma na minha vida que eu nunca vou me arrepender. Qual que é? Aquele dia que eu disse sim para Cristo e que eu resolvi ser uma testemunha nessa cidade. Só que Nicodemos está com medo. Ele vai encontrar com Jesus à noite, com as suas perguntas, com seus questionamentos. Não quer que ninguém o veja, não quer que ninguém saiba que ele está encontrando com Cristo, não quer que ninguém saiba que a vida dele mudou, porque uma vez mudado, eu não consigo ser mais o mesmo.
Uma vez transformado, não tem como mais eu negar daquilo que eu já vivi. Há um louvor que diz que quem já pisou no Santo dos Santos, nunca mais é o mesmo. Nunca mais esquece da graça e da beleza do que Cristo fez e faz na nossa vida. Só que Nicodemos prefere se esconder e vai encontrar. E Jesus não tem problema com isso. Só que Jesus nunca vai deixar de falar as suas verdades. E ele diz assim, olha, a primeira coisa que Nicodemos vai dizer, ele está constatando, dizendo assim, não tem como negar que você é o Cristo. Pelos sinais que você faz, pelas operações de maravilhas que todos nós temos visto. Você é o Cristo, você é o Messias. E o que me chama a atenção é que ele fala não na sua individualidade, ele diz assim, eu sei, não, ele diz assim, o texto diz assim, nós sabemos. Então quer dizer que havia mais pessoas que também entendiam que ele era o Cristo, mas que tinha dificuldade de se posicionar e assumir o risco de dizer que ele era o Cristo. Então preferiam ter no coração o sentimento, mas não se posicionar. Eu acredito que Deus nessa noite está requerendo uma forma da igreja, nesses últimos tempos, de posicionar que a vida dela foi mudada por Cristo e que Cristo é a nossa maior porção na terra dos viventes. É hora de você começar a posicionar dentro da sua casa. Tem muita gente que pelo seu posicionamento vai viver uma transformação em Cristo. Tem muita gente dentro daquela escola, dentro daquela faculdade, que pelo seu posicionamento vão saber que Cristo realmente transforma a nossa vida e vão saber dos seus benefícios e da graça que é ser salvo por Ele. O seu posicionamento no seu local de trabalho, na rua, vai elevar o reino dos céus em dizer que Cristo é a melhor escolha da nossa vida. Eu só não consigo entender a dificuldade que é ter que encontrar com Ele à noite, escondido. Eu não consigo entender naquelas conversas difíceis, você se posicionar em dizer, não, eu não participo, porque a minha vida foi transformada. Naquelas festas que o Espírito geme dentro de você e diz, não é para você ir, não é para você estar lá, e você insistir e dizer, não, eu vou manter o social, porque senão eles podem ficar com raiva de mim, ao invés de você dizer, não, a minha vida é transformada e eu não vou mais neste lugar. Daqueles situações complicadas de se viver, e você levantar uma bandeira, não da igreja metodista, mas do que Cristo fez na sua vida. É hora da igreja se levantar e posicionar daquilo que Cristo é na sua vida e testemunhar um Cristo que mudou a sua história. Mas a Bíblia vai dizer então que Nicodemos, mesmo com a sua vergonha de se expor, Jesus o recebe, porque Jesus não tem problema com a sua vergonha. A sua vergonha prejudica você e não ele, porque ele continua sendo Cristo. Ele continua mudando a vida das pessoas. E olha que coisa interessante. Nessa conversa, Nicodemos tem perguntas que ele não consegue encontrar. Por mais conhecedor que ele era da lei, por mais conhecedor que ele era de tudo aquilo que ele já tinha ouvido e visto, ele tinha perguntas que ninguém podia respondê-lo. Eu vou te dizer uma coisa. Existem perguntas dentro de nós que só uma revelação do Cristo vai trazer uma verdade para o nosso coração. Nós vamos viver uma vida conhecendo a igreja, conhecendo a Bíblia, mas se não conhecermos Cristo, nossa vida nunca vai ser transformada, porque só Ele pode trazer uma revelação que homem nenhum pode te dar. Então Nicodemos tem essas perguntas, e a primeira pergunta que ele diz, deixa eu dizer uma coisa, me explica a respeito desse reino, como é que eu faço? Aí Jesus vai dizer uma coisa extraordinária. Olha, Nicodemos, a primeira coisa que você precisa de fazer é nascer de novo, para que você veja
E aqui eu achei super interessante, porque o nascer de novo tem um simbolismo de arrependimento, de mudança de mentalidade, de metanoia, de trazer uma luz, uma revelação ao seu entendimento. Então ele está dizendo, primeira coisa que você precisa, Nicodemos, é arrepender. Porque não tem como você nascer de novo se você não arrepender do velho. Não tem como você nascer de novo se o velho ainda reina e domina a sua vida. Como que você quer viver o reino e as novidades do reino se você não abandona o seu velho? Então ele está aplicando para Nicodemos, dizendo assim, olha, você precisa nascer de novo. Essa estrutura toda que você tem, esse conhecimento todo que você tem, você precisa de reputá-lo, como o apóstolo Paulo disse, eu reputo como esterco. E tem diz assim, nossa, mas Paulo reputou como esterco. Esterco é bom, irmãos, esterco aduba a terra. Então ele diz assim, o seu conhecimento vale para adubar a terra, mas o seu conhecimento não vale para te colocar e você ter entendimento do reino. Então ele está dizendo, Nicodemos, o que você aprendeu até agora, de tudo que você viu, você precisa então nascer de novo. E ele diz assim, não, peraí, eu não estou entendendo como eu, velho, vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo. Jesus disse, na verdade, Nicodemos, você é príncipe, você é chefe da sinagoga, mas você não conseguiu ainda entender o meu reino. Aí ele dá outra lição, deixa eu te explicar melhor, para você entender o que eu quero dizer para você. Ele está dizendo assim, olha, Nicodemos, você precisa, para nascer de novo, de um arrependimento, mas você precisa também nascer da água e do Espírito. E eu queria que você abrisse sua palavra para você entender o que Jesus está fazendo, porque isso aqui para mim é o ponto crucial dessa mensagem. No versículo 3 ele vai dizer assim, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino. Diz aí para o seu irmão, ver o reino. Versículo 5, Jesus respondeu e disse, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino. Diz para o seu irmão, entrar no reino. O arrependimento não é suficiente. O arrependimento te leva a ver, mas só quando você realmente é mudado pelo Espírito, que você é convencido pelo Espírito, que você entra no reino. Existem pessoas que arrependem, mas não são convencidos. E por não ser convencidos pelo Espírito, o arrependimento só não sustenta. Então eu tenho uma palavra hoje para os nossos irmãos que estão descendo as águas. Vocês já arrependeram, mas também estão sendo convencidos pelo Espírito, que a sua vida é transformada por Ele todos os dias. Existe uma palavra de Jesus aqui essa noite. Há um arrependimento que nós precisamos viver. Nós precisamos de entender uma coisa. Esse arrependimento é necessário. É o ato, é a salvação. É aquilo que às vezes a gente encontra com Cristo e arrepende da velha vida. Arrepende dos atos. Arrepende de tudo aquilo que fizemos. De todas as abominações praticadas. De tudo aquilo que às vezes a gente escolheu errado. Mas disso, para sustentar, você precisa ser movido pelo Espírito. Então ele está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, o arrependimento vem acompanhado de uma presença gloriosa do Espírito Santo, que te convence que andar com Ele é a melhor escolha que nós fazemos. Hoje o Espírito Santo de Deus está pairado sobre a Igreja Metodista Central nesta noite. Ele quer te visitar, porque não adianta argumentos humanos, não adianta uma palestra aqui para te convencer, porque homem nenhum convence ninguém. As pessoas às vezes são convencidas por outras por um certo momento, mas depois elas vão viver aquilo que elas querem. Mas se o Espírito Santo mexer com você, realmente te convencer, nunca mais você é o mesmo, porque uma vez convencido pelo Espírito Santo, nós somos transformados por essa graça extraordinária.
É isso que ele está querendo dizer. Ei, você arrependeu, Nicodemos, mas você precisa se convencer. Porque se você não ser convencido pelo Espírito Santo, você vai viver só um encontro. E o que eu quero realizar na sua vida não é só um encontro. Porque um encontro, ele gera só um momento. Mas o convencimento gera uma vida com ele. Talvez há pessoas aqui que já passaram por este encontro. Já tiveram uma experiência. Já encontraram com esse Cristo. Já tiveram o entendimento que sem Ele não dá para viver. Já se arrependeram dos seus pecados. Já teve um convencimento dentro deles que as suas vidas realmente foram transformadas, que as suas vidas não tem como viver a prática do pecado encontrando com esse Cristo Salvador, mas ainda não foram convencidos pelo Espírito que a melhor coisa de se viver é andar com Ele, porque tudo que esse Cristo promove para nós, todos os milagres que Ele manifestou, todos os encontros que Ele teve, não foi para que o homem vivesse apenas um encontro, mas foi para que ele vivesse um relacionamento com Ele. Quer que eu te provo? Eu vou te provar. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. E ela já estava indo embora, porque ela foi curada do mal. Ela tocou e foi embora. Aí Jesus para e diz assim: alguém me tocou. A multidão para. Mestre, a multidão te oprime, a multidão está todos te tocando. Como que a gente vai saber quem te tocou? Não, alguém tocou diferente, porque eu senti que saiu virtude de mim. Ela começou a tremer onde ela estava, porque a Bíblia diz assim, e ela trêmula, ela levanta e diz assim: foi eu que te toquei. E ela prostrou, e quando ela prostra, Jesus diz assim para ela: filha, não mais a mulher do fluxo de sangue, filha, a tua fé te salvou. Olha que coisa extraordinária, dá para você entender isso? O encontro dele, a promoção do milagre, não foi para curar apenas um fluxo de 12 anos. Isso é moleza para Jesus. O que ele queria produzir na vida daquela mulher era dizer: chega de uma vida de dor, chega de uma vida de decepção, chega de uma vida de enfermidade, gastando tudo, procurando em pessoas o que eu posso realizar na sua vida. Eu tenho mais para te dar. Você veio à busca da cura, mas eu quero te revelar como um pai amado que vai cuidar de você todos os dias da sua vida. Quer que eu te falo de um encontro extraordinário? E esse aqui eu vou encerrar por aqui. A viúva de Naim já ia enterrando o seu filho, e a Bíblia diz que o seu passado era triste, porque ela já tinha enterrado o marido. Então ela tinha um passado do enterro do marido, um presente do enterro do filho, desesperada porque no seu futuro ninguém ia cuidaria dela, ninguém ia promover nada para ela. Aí Jesus desloca de uma cidade, porque ele para tudo para encontrar alguém. Ele vai e encontra com ela na porta do cemitério, na porta da cidade, no limite. Era sair dali e enterrar o menino. Jesus sempre conhece o seu limite e vai encontrar com você nele. Eu creio que essa noite, nesse domingo, tem pessoas que estão dizendo aqui: eu estou vivendo no limite. Ele preparou esse culto para encontrar com você, meu querido. Aí a Bíblia diz que Jesus vai, promove um milagre. Qual que era o milagre? O filho daquela mulher, ele diz: mancebo, levanta. E o menino levantou. Podia parar por aí, não podia? Ele pega o menino, entrega para a mãe e diz assim: filha, vai em paz, receba o seu milagre. O que ele estava ensinando para aquela mulher? Você confiou no marido como sustento, ele morreu. Você conheceu no menino, e o menino morreu. Agora eu estou te ensinando: confia em mim, porque se tudo falhar, eu nunca falho contigo.
É isso que você precisa de entender. O Espírito Santo quer te convencer que Ele não quer ficar com você apenas num encontro de domingo à noite, não apenas num culto de domingo, de semanal. Ele quer um relacionamento diário, te convencer todos os dias que a melhor coisa da nossa história é ser filho desse Deus maravilhoso. Aí ele explica para Nicodemos então que ele precisava de ver e para entrar. Aí eu vou dizer aqui agora. Aí ele diz assim: então quer dizer que você é aquele que vai restaurar Israel? Nicodemos, quem restaura Israel é o rei Davi. Nicodemos, o meu reino é muito maior do que Israel. O meu reino é eterno, Nicodemos. Eu vim aqui dizer para você que existe um reino não limitado, mas um reino infinito que Cristo quer nos apresentar. Um reino, Nicodemos, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nem penetrou em coração algum, é o que eu tenho preparado para vós. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Além de te convencer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, além de te promover esse encontro salvador, transformador, Ele quer te convencer que existe um reino, e um reino de justiça, porque nós estamos cansados de viver num reino de injustiça. Estamos cansados de viver num reino onde nós vemos uma desigualdade pairando sobre a terra. Nós estamos cansados de viver não só as injustiças, nós estamos cansados de ver um reino onde o homem, a mão do homem prevalece. Ele está dizendo: existe um reino perfeito, existe um padrão excelente que eu escolhi para vós, e esse padrão, eu quero implantar você nesse reino. Eu vim para isso, eu vim para que esse reino fosse implantado. Eu vim aqui para que a serpente fosse derrotada, para que eu pisasse na cabeça da serpente, para que eu vencesse a morte. Os profetas falharam, mas eu vim para cumprir a lei, para cumprir a graça, para que o meu reino fosse estabelecido. Somos muito limitados, porque entendemos de um reino de 70, 80, 90 anos. E a vida perde o sentido. Tem muitas pessoas que vão construindo e em busca das suas realizações, em busca de tudo aquilo que ela quer para essa vida, e não tem problema com isso. A gente precisa mesmo de conquistar, mas o reino não é só isso. Existe um reino que Ele estava implantando, e que toda a missão dele no seu ministério era dizer: ei, o reino que eu tenho, a traça e a ferrugem não corrói. Lá não precisa de sol, lá não precisa de lua, porque a glória se brilha naquele lugar. Existe um reino onde as pessoas lutam pelo ouro aqui na terra, e lá as ruas são de ouro, e nós vamos andar por cima desses ouros. Existe um reino. Quando a Bíblia vai descrever, que João vai dizendo: eu vi a cidade santa, eu vi a Jerusalém, a nova Jerusalém. Eu vi o rio lindo de cristal, eu vi nele a árvore da vida. Mas ele fixou os olhos e eu disse: mas eu vi naquele reino que os seus olhos ardem como fogo, que o seu rosto brilha como o sol do meio-dia, que os seus pés são como latão reluzente, que as suas vestes são salpicadas de sangue, há um cinturão de ouro, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ei, querido, eu preciso dizer para você, nós estamos lutando todo dia. A motivação dessa igreja, a motivação do reino é essa. Nós lutamos todos os dias porque queremos entrar na cidade santa. Não por escapismo, não porque queremos nos livrar dos nossos problemas. Volta logo, Jesus, porque eu não estou aguentando minha mulher. Volta logo, Jesus, porque eu não estou aguentando essa crise financeira. Volta logo, Jesus, porque eu não aguento mais ser injustiçado. Não, Maranata, vem logo, Jesus,
porque eu quero cair aos pés do meu Salvador. Eu quero ver aquele que deu a vida por mim. Eu quero ver aquele que abriu os meus olhos, que me convenceu do meu pecado, que fez eu entender que sem Ele não dá para viver. Então, até que Ele venha, nós vamos anunciar o reino que está por vir. Mas nós estamos implantando esse reino aqui. Todos os dias a nossa missão é que o céu desça até que nós subimos. Nós vamos implantar esse reino aqui. A igreja metodista tem um compromisso nessa cidade. E o compromisso dessa cidade não é 5 mil, 10 mil pessoas. O compromisso que nós temos com essa cidade é implantar o reino do céu neste lugar. As portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Nós cremos pela fé que esse reino vai ser implantado em cada bairro dessa cidade, em cada ruela dessa cidade, em cada canto dessa cidade. O bom seria, pastora Rosângela, se todo domingo nós tivéssemos 30, 40, 50 pessoas de filhos que vão descer as águas dizendo: o reino do céu está implantado na minha casa. Cada um aqui está levando consigo o reino, e na sua casa, quando ele pisar lá, o reino do céu será estabelecido naquele lugar. Quando ele pisar no seu trabalho, o reino do céu estará estabelecido lá. Quando ele andar pelas ruas, o reino andará com você. Ele quer fazer isso com você. Para isso, você só precisa se arrepender e permitir que o Espírito Santo te convença de uma vida nova, de uma vida que vale a pena viver como filho do Cristo vivo. Nicodemos vai embora, irmãos. E sabe o que me deixa perplexo nesse texto? Que como evangelista que eu sou, eu entendi que aquele discurso de Jesus com Nicodemos, pastora Rosângela, automaticamente foi frustrado. Porque Nicodemos não esboça reação nenhuma de mudança. Ele baixa a cabeça e vai embora, sem falar nada. E como evangelista, a gente gosta quando a pessoa chora, derrama e diz: me salva, eu não quero mudar. Isso é lindo para um evangelista. Mas nem sempre é assim. O jovem rico foi embora e a gente nunca mais viu um encontro dele com Cristo. E quando eu olhei para a história de Nicodemos, eu falei: meu Deus, esse cara foi convencido. E eu comecei a folhear a Bíblia. Eu fui ver que quando prenderam Jesus, Nicodemos se posiciona e diz assim: espera aí, vocês estão prendendo ele sem antes ouvir ele? Vocês estão prendendo ele sem antes que ele explique quem ele é e o que ele veio fazer aqui? E eles não deram confiança para ele. Mas a palavra que foi implantada já fez daquele homem que encontrou à noite se posicionar no meio do sinédrio, no meio dos soldados. Mas não ficou só nisso. Eu continuei a folhear a Bíblia e eu fui ver que quando Jesus morre, ele pega, José de Arimateia pega seu corpo para sepultar no sepulcro de José de Arimateia. Aí vem Nicodemos, junto com José de Arimateia, com aroma, com perfume, para estar junto no sepulcro, colocando no corpo de Cristo. Aí me saltou a revelação dos céus. Aquele encontro fez que a vida de Nicodemos fosse transformada por todo sempre. Tem um clamor nosso nessa noite. Você que veio aqui essa noite, que este encontro produz uma palavra que você nunca mais esqueça que existe um Cristo que faz a nossa vida ser transformada, que nos convence todos os dias de uma vida melhor, e muito mais do que isso, que existe um reino, e esse reino está estabelecido para mim e para você. Essa noite eu queria te convidar a colocar de pé nessa hora. Quando você coloca de pé, dá um glória a Deus, aleluia, para eu beber.